Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio traz um tema por demais importante. Estaremos falando sobre a lei de causa e efeito. O que é esta lei? Qual a diferença que há entre a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação? O amor em movimento, a caridade em ação, pode suavizar, transformar, amenizar as consequências dos nossos equívocos? Bem, essas são apenas algumas das nossas questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre a lei de causa e efeito, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Daniel Oliveira. Daniel, que alegria e que satisfação de receber no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Te felicitamos, Madeira. É uma alegria podermos estar aqui. Também desejamos felicidades para aqueles que nos assistem nos seus lares e que possam eles também receber os esclarecimentos deste programa e desta doutrina. Que assim seja. Daniel, falar sobre a lei de causa e efeito. E te pergunto, segundo a doutrina espírita, o que é esta lei de causa e efeito? Bom, Madeira, para nós valermos de explicações a respeito desta lei de causa e efeito, é importante que nós nos reportemos às obras básicas. Então, nas obras básicas, nas causas primeiras, no livro primeiro do Livro dos Espíritos, nós encontramos a lei, o axioma de causa e o efeito, que está também associado a esta lei maior, esta lei divina de causa e efeito. O que nos diz esse axioma? Bom nós traçarmos conceitos simples, uma palavra que parece mais complexa. Axioma não é nada mais, nada menos do que uma verdade considerada evidentemente algo verdadeiro. Então, este axioma de causa e efeito, ele nos diz que coisa alguma provém do nada e que nada se transforma em coisa alguma. Ou seja, as nossas atitudes, os nossos atos, tudo que está à nossa volta está associado a uma causa primeira. Muitas vezes, para nós chegarmos a essa causa primeira, nós temos que identificar o efeito. Como o nosso Pai, por exemplo, nos esclarece então a questão número 4 do Livro dos Espíritos, que para nós chegarmos ao Pai Celestial, basta que nós identifiquemos as suas obras. Da mesma forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos bem-aventurados aflitos, no capítulo 5º, nas causas anteriores das aflições, nós também vemos esse axioma de causa e efeito. Mas a lei é algo maior. A lei de causa e efeito é uma lei divina criada pelo Pai que estabelece as relações entre os seus filhos, então de indivíduo para indivíduo, também enquanto individualidades e do próprio planeta e do universo. Nada provém do nada. Aquilo que nós identificamos do hoje é fruto do passado, das nossas escolhas ou de ações que ocasionaram o que hoje nós podemos identificar. Esta lei de causa e efeito, então, rege o nosso bem-estar agora, de acordo com as nossas escolhas, ou o nosso endividamento quando nós degeneramos, quando desvirtuamos das leis do Pai. E existe diferença entre a lei de causa e efeito e lei de ação e reação? Existe essa diferença? Diferenças muito grandes, Madeira. Muitas pessoas identificam uma semelhança entre uma e outra. Realmente a semelhança existe, mas as diferenças elas partem do princípio de que uma é lei divina e a outra é lei terrena. Lei aqui que foi estabelecida pela física e diz respeito aos acontecimentos que se dão entre forças, entre objetos. Quando nós falamos de lei de ação e reação, nós lembramos da terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton que nos diz que para cada ação existirá uma reação oposta e de mesma intensidade.
Ao passo que a lei de causa e efeito é uma lei maior que se estabelece no universo todo, não só no nosso planeta. Então ela está associada às relações entre nós, entre irmãos, na verdade, e aquilo que nós fazemos das nossas escolhas, do livre-arbítrio. Importante lembrarmos que a lei de causa e efeito, ela está nitidamente associada à lei de liberdade, à lei de livre-arbítrio. Lembramos também que no livro de André Luiz, Ação e Reação, se vale esse espírito iluminado, esse nosso benfeitor, dessa terminologia, ação e reação, para que nós possamos entender esta lei maior de causa e efeito. Quem conhece as obras de André Luiz sabe muito bem que ele faz essa associação enquanto aquilo que nós temos de conhecimento aqui no nosso planeta para explicar as questões maiores do universo da espiritualidade. Perfeito. Então, a lei de causa e efeito é uma lei divina, e conforme que tu nos coloca, a lei de ação e reação é uma lei humana. Isso. A lei de causa e efeito, ela faz parte da justiça divina. Certo. O que estabelece para nós que nós, enquanto seres humanos, enquanto espíritos em evolução, as consequências que se dão das nossas escolhas refletem no nosso futuro. Nós, quando criados, somos simples e ignorantes. E com isso, a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio, ele é limitado. Ao passo que nós evoluímos, que nós nos tornamos mais livres para fazermos as nossas escolhas, nós passamos a ser responsáveis por elas. E bem sabemos que o Pai criou leis soberanas e imutáveis que servem como um propósito maior de nos tornar cada vez mais felizes e cada vez mais desenvolvidos. Quando nós tomamos o caminho errado, nós nos prejudicamos e muitas vezes aos nossos irmãos. A lei de causa e efeito nos chama para reparar essas nossas faltas. Perfeito. Daniel, como saber se os nossos males têm origem em vidas anteriores, ou seja, em existências anteriores, ou se são resultantes de nosso comportamento na vida atual? Como nós podemos assim discernir, separar? Não, esse sofrimento, esse mal ao qual eu estou sofrendo é de vidas anteriores, é de existências passadas. Não, isso aqui que eu estou vivendo, esse sofrimento é um resultado das minhas ações nessa existência. Como a gente pode assim separar e discernir? Interessante pergunta, Madeira. E nós nos lembramos mais uma vez do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, que nos fala sobre bem-aventurados os aflitos e as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Nós sabemos então que as encarnações para nós, elas se sucedem ininterruptamente. Passamos algum tempo na espiritualidade, neste processo de erraticidade para acumularmos conhecimentos, acumularmos coragem para regressarmos aqui e evoluirmos cada vez mais. Mas acontece que muitas vezes nas nossas escolhas, enquanto encarnados, nós cometemos algumas faltas. A nossa vida presente, ela pode se dar de duas formas. Ou nós obedecemos aquilo que nos tornará pessoas melhores, pessoas de bem e pessoas saudáveis, adotamos hábitos saudáveis, hábitos do nosso cotidiano, do dia a dia, uma alimentação saudável, tratar as pessoas com cordialidade, executar as nossas tarefas com presteza para com o próximo. Isso aí tende a nos tornar uma pessoa saudável, uma pessoa de bem. As causas atuais das nossas aflições são quando nós não obedecemos esses regramentos. Ou seja, nós nos associamos a questões menores, às más paixões, à sensualidade, aquilo que não é produtivo, aquilo que me torna maior do que o meu irmão, sabendo que todos nós somos iguais. Quando eu adoto essas práticas erradas, essas inconveniências, o que acontece? Eu me prejudico, eu leso o meu ser enquanto ser em evolução.
Então, estas causas atuais das nossas aflições dizem respeito aos delitos que eu cometo agora, no presente. As causas anteriores das aflições se reportam ao nosso passado. Enquanto nós vivíamos em outras encarnações, aqui encarnados, nós nos prejudicamos ou prejudicamos aos nossos irmãos. E com isso, mesmo que na vida presente nós adotemos todos esses hábitos saudáveis que nos tornariam um caminho frutífero, um caminho feliz, muitas vezes elas nos chegam. E não nos resta dúvida que estas aflições e perturbações que nos chegam, independente das nossas escolhas produtivas, se reportam ao nosso passado. Aquilo que nós executamos de errado, que não condiziam com as leis maiores e que por ação da lei de causa e efeito, nós somos chamados a resgatar. Perfeito. Daniel, uma grande dúvida, e eu vou te fazer essa pergunta, e essa dúvida vem dos agentes que trabalham na área da segurança pública, como também nas Forças Armadas, que têm o dever de salvaguardar o território nacional do seu país. É onde eu te faço essa pergunta. Segundo o Espiritismo, delitos graves que tenhamos cometidos em situações onde cumpríamos ordens têm o mesmo peso quanto os crimes voluntários? Onde eu te faço essa pergunta e essa dúvida. Pessoas que são agentes da segurança, os militares, e que temos que salvaguardar, como no caso dos militares, a soberania nacional. Como também os agentes de segurança têm que salvaguardar a vida da população. Com certeza. E em cumprimento, o seu dever, muitas vezes, e se vem obrigado a tirar a vida do seu semelhante para salvaguardar a vida das demais pessoas. Essa dúvida a qual eu te pergunto, tem o mesmo peso contra os crimes voluntários, que as pessoas cometem os crimes voluntariamente, às vezes até por prazer? Madeira, nós temos um livro, dentro do Livro dos Espíritos, que é dividido em vários livros, nós temos o livro terceiro, que fala das leis morais. Dentro destas leis morais, nós identificamos a lei de destruição. Na lei de destruição, tem um título específico que nos remonta ao homicídio. Nós vamos associar as questões que estão aí nesta lei de destruição, homicídio, para responder essa tua pergunta. Cabe à nossa sociedade, ao governo, na verdade, manter a ordem, a paz entre as nações, entre aqueles que vivem em determinada nação. Muitas vezes, para que eu possa manter essa harmonia e essa paz, é natural que eu venha a limitar os direitos de algumas pessoas. Por exemplo, nesses problemas que estão acontecendo no mundo agora, onde os irmãos estão lutando contra os irmãos, terrorismo, por exemplo, para que nós possamos manter a paz, é natural que, em determinadas nações onde isso está acontecendo, que nós limitemos o tempo que as pessoas podem estar na rua. Então, um toque de recolher para a sua própria segurança. Alguns irão dizer que isto é lesar a liberdade dessas pessoas. Mas não, o objetivo maior aí é que todas as pessoas estejam seguras. Na questão do homicídio, nós sabemos que em tempos de guerra, aqueles que trabalham nas Forças Armadas, aqueles que zelam pela segurança das nossas cidades, dos países, dos nossos estados, muitas vezes eles têm que tomar medidas enérgicas para preservar a vida de alguém que está em risco. Muitas vezes acontece de ceifarmos a vida de um irmão nosso. Como é que o pai julga isso, na verdade? Esses atos mais extremos, na verdade. O pai, ele não julga o evento, a situação. Ele julga o propósito que nós tivemos com aquilo. Sabendo que o objetivo maior é sempre o de que nós preservemos a vida, devemos ter o cuidado de, se existir uma
outra possibilidade de nós resolvermos aquele conflito, adotaremos aquela possibilidade. A vida, ela é um bem maior. A vida, ela deve ser preservada em todas as situações. Então, o Pai julgará o ato que nós tomamos, que nós estabelecemos, de acordo com aquilo que era necessário no momento. Tempos de guerra, quando nós somos, então, coercitivamente expostos também a batalhas e defendemos uma nação e com isso podemos também tirar a vida de nossos irmãos. Estávamos a trabalho, mas com um objetivo maior. O Pai não julgará também as vidas que foram ceifadas, julgará o propósito que estava por trás disso aí. Certo. Então é dessa forma que o Pai julga as nossas ações e é com isso que nós devemos nos preocupar, com aquilo que é de melhor, de bom para nós e para os nossos irmãos. Perfeito. Daniel, poderá ser um efeito de outras vidas o fato de não conseguirmos realizar certos sonhos em nossa vida atual? Coloca aquela situação que há pessoas que batalham por aquele objetivo, por aquele sonho e não conseguem. Enquanto outros que não fazem nenhum esforço conseguem aquele sonho que a pessoa queria. E as pessoas dizem assim, poxa, eu que batalho tanto, que luto, me esforço, não consigo. O outro lado não fez nenhum esforço, conseguiu. Né? Porque muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta. Madeira, nós já conversamos a respeito das reencarnações, estávamos falando sobre isso e chegamos a uma conclusão que é uma verdade absoluta dentro da doutrina espírita, que nós pertencemos a estas encarnações sucessivas, que têm por objetivo nos aprimorar e nos colocar cada vez mais próximos do Pai. Uma vida só não seria o suficiente para que nós desenvolvêssemos todos os conhecimentos. E eu não falo aqui de conhecimentos do nosso planeta, da Terra. Eu falo de conhecimentos universais, conhecimentos maiores. Então, nessas vidas sucessivas e nessa verdade que chegou até nós, dessas reencarnações, dessa pluralidade das existências, que não advém com a doutrina espírita, mas de muito tempo atrás, que nós sabemos que os povos já concebiam esta verdade de reencarnações sucessivas, o ser humano, o espírito, vai cada vez evoluindo mais, vai cada vez se tornando melhor e acumulando conhecimentos, mas não conhecimentos individuais, conhecimentos que sirvam a um propósito egoísta para si, não. Os conhecimentos que ele amontoa é para o bem da sociedade, para desenvolver a sociedade, desenvolver as ciências, o que quer que seja, para que amanhã nós tenhamos um mundo melhor. Este mundo regenerado que nós a todo momento vemos falar. Quando esses atributos, essas aptidões se desenvolvem, nós devemos utilizar isso para um bem maior, na verdade. Só que a escolha é nossa, né, Madeira? A escolha, através do livre-arbítrio que cada um de nós tem, pode ditar que nós venhamos a escolher aquilo para o meu bel prazer e não para o benefício do próximo. Certo. Nós lembramos que o Pai dá e o Pai tira temporariamente essas aptidões quando elas não são utilizadas para um bem. Ou seja, numa próxima encarnação, quando eu volte a este planeta ou qualquer outro, se eu não tiver utilizado estas aptidões de forma correta para o bem-estar de todos da sociedade, o desenvolvimento da sociedade, pode ser que eu venha com aquela aptidão encoberta, mas temos a certeza que nós carregamos sempre as reminiscências do passado. Então, se agora eu não consigo desenvolver esta minha aptidão na matemática, nas artes, na medicina, me resta uma vaga lembrança lá de trás da encarnação anterior, onde eu tinha esta aptidão e tinha o desejo de ainda desenvolvê-la mais. Então eu posso passar uma vida inteira querendo desenvolver esta aptidão que me tem a lembrança do passado, mas não conseguir executá-la. Esta aflição, essa perturbação vai se manter durante essa encarnação, mas eu vou agir
com coragem, com resignação, sabendo que se algo me lembra desta aptidão que eu tinha para trás, eu devo resgatar aquilo que eu tenha feito de errado, me resignar para depois que ela volte e eu possa utilizá-la também para o bem. Perfeito. Uma outra questão, Daniel. A lei do amor teria o poder de interromper a lei de causa e efeito? Como dito popular, o amor cobre uma multidão de pecados. Se relaciona com a lei de causa e efeito? O amor tem esse poder de interromper a lei de causa e efeito, suavizar, amenizar e transformar? É muito bem dessa forma, Madeira. Eu diria que não interromper. Não interromper. Mas ele tem a capacidade de suavizar, amenizar esta lei de causa e efeito que está associada a todos nós. Então, quando nós fazemos as nossas escolhas de acordo com os nossos conhecimentos, porque hoje praticamente ninguém pode dizer que não conhece o lado bom, o caminho reto a seguir para estar saudável e ter uma vida boa, manter uma relação harmônica com os seus familiares e com aqueles que dividem essa sua existência. Quando então nós tomamos esse caminho errado, o reparo deve ser realizado por nós mesmos. Nós nos comprometemos na espiritualidade, na erraticidade, através de planejamentos reencarnatórios, para que resgatemos aquilo que fizemos de errado. Quando aqui novamente nós estamos, nós podemos nos associar ao bem e tudo que é favorável a mim e aos meus irmãos. Se eu ajo dessa forma, eu posso resgatar as minhas faltas através do amor. Amor que é esta lei maior, esta lei que impulsiona o universo, esta lei que nos foi bendita por nosso irmão maior, Jesus, quando nos disse que todas as leis, todos os profetas estavam contidas nas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então o amor, ela tem esta capacidade, esta nuance, na verdade, de suavizar aquilo que nós devemos realizar. Então é bom a gente caminhar no caminho do amor. Sempre. Com certeza. Não necessariamente que às vezes estejamos nós resgatando. Não necessariamente, exatamente. Nós não devemos pensar que temos faltas ou que está por detrás do planejamento que nós fizemos. Onde nós caminharmos através do amor, do bem, todo o bem retornará para nós. É um retorno garantido. É um retorno garantido, exatamente. A lei de causa e efeito, ensinado pelos espíritos superiores, permite que o efeito em sofrimentos seja convertido ou ainda reduzido por ação da caridade? A caridade, o que seria a caridade se não um gesto de amor? É verdade. Né, Madeira? Isso mesmo. Então, nos reportando à questão anterior, nós dizemos que sim também. Quando nós praticamos a caridade, mas é bom frisar que nós estamos falando aqui da verdadeira caridade. Aquela caridade que tem por objetivo auxiliar ao meu próximo sem pedir nada em troca, sem ostentar nada, sem chamar atenção. Então, aquela caridade que leva a palavra amiga ao meu irmão, que lhe fornece o necessário para o seu bem-estar, mas que não pede nada em troca dele ou daqueles que estão associados ao exercício dessa caridade. Então, essa caridade que nós praticamos, ela é o amor em movimento. Quando nós auxiliamos o nosso próximo através da caridade, nós estamos fazendo bem. Verdade. O bem, na verdade, que deve unir a todos nós, enquanto filhos de um mesmo Pai. Todos irmãos, independente de raça, de credo, do que quer que seja. Nós devemos, então, ser úteis
ao nosso progresso, ao próximo mais próximo, àqueles que dividem o lar conosco, mas também a todos que precisam de nós e que nós somos capazes de auxiliar no limite das nossas forças. E tu faz muito feliz quando tu nos coloca que a caridade é o amor em movimento. Então tudo que a gente diz que ama, nós temos que exemplificar através da caridade. Com certeza. Eu sou muito feliz nessa parte, Daniel. Muito obrigado. E, Daniel, uma grande dúvida das pessoas, nessa lei de causa e efeito, é a questão da crucificação de Jesus. As pessoas têm uma grande dúvida, né? E as pessoas até perguntam, afinal, né, Jesus, quando foi crucificado, seria um efeito de uma causa ou foi uma ação dos homens? Será que Jesus, ao encarnar aqui na Terra, vem também resgatar, já que ele foi crucificado? E teve alguns equívocos em encarnações anteriores que ele foi crucificado? É uma dúvida das pessoas. Para nós começarmos a responder essa pergunta, é interessante que nós citemos a questão 625 do Livro dos Espíritos, que nos diz que qual foi o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para exemplificar um guia, um modelo que nós devemos seguir para o nosso melhoramento, a nossa evolução, o nosso bem-estar. Eles nos respondem de forma sucinta: Jesus. Então, se nós sabemos que Jesus foi o Espírito mais iluminado que esteve entre nós, e aqui veio pregar simplesmente o amor, nós não temos dúvidas que ele veio aqui senão para nos auxiliar e não para resgatar quaisquer faltas que ele tenha de encarnações anteriores. Nos chegam os ensinamentos através da doutrina espírita que Jesus é o grande administrador deste nosso planeta. Ele, através da liberdade que o Pai o deu, ele zela por todos nós. Ele é o responsável por fazer com que todas as nações que aqui dividem este espaço desse planeta tornem-se irmãos, tornem-se seres iluminados, como eles, seres ditosos e seres felizes, na verdade. Então, em sabendo que Jesus não veio resgatar quaisquer delitos do passado, nos chega, então, o entendimento que Jesus veio para nos exemplificar o amor. Ele não veio alterar a lei, como bem nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 1. Eu não vim destruir a lei, modificar a lei. Na verdade, ele veio estabelecer que a lei ela se resumia a esses dois ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele trouxe aos irmãos, todos aqueles povos que muitas vezes viviam ainda na barbárie, povos humildes, povos carentes de justiça, trouxe uma mensagem de felicidade, mas não uma felicidade que se estabeleceria neste plano, na encarnação que eles dividiam, não, uma felicidade futura. Estes ensinamentos maiores deram um alento a muitos dos irmãos e principalmente àqueles mais humildes, aqueles que dividiam o espaço com o Cristo, com aquelas pessoas que esperavam tempos melhores, dias melhores. Só que nós sabemos também que o Cristo, ele tocou numa parte muito elementar quanto aos doutores da lei, aqueles que se diziam soberanos da lei e que não aceitavam as mudanças ou que davam mais importância à forma do que ao fundo, à ritualística do bem que se poderia tirar daquelas ações. Então foram esses os seus perseguidores, esses na verdade que não compreenderam, que agiram de forma intolerante para as suas verdades e ao passo que não aceitavam estas mudanças, não aceitavam que o objetivo de nós, enquanto seres encarnados neste plano, era nos unirmos, eles o perseguiram, o flagelaram e o levaram à crucificação.
Então deixa muito bem claro que a crucificação de Jesus foi uma ação dos homens. Uma ação dos homens. Muito bem, Madeira. E por falar em Jesus, Daniel, Jesus, nós agradecemos a tua presença aqui, trazendo esclarecimentos, consolações a respeito desse tema que é, assim, por demais importante, que é sobre a lei de causa e efeito. A Jesus, nós te agradecemos. E eu que agradeço, Madeira, por poder novamente estar aqui. Agradeço a ti e saúdo aqueles que nos assistem que estão nos seus lares. Nosso muito obrigado. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós teremos aqui, esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Amén.